Vamos lá, pessoal, bloco 3, continuar nosso bate-papo de direito do trabalho. Agora, difícil falar de salário, tem que conversar com vocês sobre dois princípios básicos que envolvem o salário. O princípio da irredutibilidade salarial e o princípio da intangibilidade salarial. O seu salário é irredutível, o seu salário é intangível. Mas antes é importante que você entenda a diferença disso, da irredutibilidade para salário mínimo, que são coisas diferentes. Você pode ganhar muito mais que o salário mínimo, mas não pode ser reduzido. Lembrando que, muitas vezes, lendo a nossa CLT, você ainda encontra salário mínimo por região. Essa expressão, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Por quê? Após 5 de outubro de 88, não existe mais salário mínimo por região. O salário mínimo é nacionalmente unificado. Sim, antes da nossa Constituição, cada estado da federação podia estipular o seu salário mínimo. Entretanto, isso traduzia uma desigualdade social muito intensa, pois eu tinha um determinado estado que tinha, por conta do seu maior desenvolvimento econômico, um salário mínimo de R$1.000 e outro estado com um salário mínimo de R$500. Não para acabar a desigualdade social, porque isso é utopia, mas para atenuar a desigualdade social, o legislador originário constituinte determinou que o salário mínimo fosse nacionalmente unificado. Então, até hoje eu vejo, e até por um equívoco da imprensa, o salário mínimo do estado do Rio de Janeiro, o salário mínimo do estado do Bahia. Não existe salário mínimo estadual. O que existe são leis estaduais criando o piso de determinadas categorias. O piso do professor no estado da Bahia, o piso do professor no estado do Rio de Janeiro. Isso pode. Agora, uma lei criando um salário mínimo estadual, não, porque salário mínimo é nacionalmente unificado e competência exclusiva da União. Já houveram estados que tentaram criar leis prevendo um salário mínimo estadual, e essa lei foi tida como inconstitucional pelo STF. Então, nós não temos salário mínimo por região ou por estado. Um único salário mínimo para o país inteiro. O que temos são determinadas leis estaduais que criam um piso para aquela categoria profissional. Ok? Vamos dar uma olhada no artigo 7º, inciso 4º, que fala do salário mínimo. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 4º. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. E aí uma coisa interessante, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Eu não posso utilizar o salário mínimo como indexador de outras gratificações ou outros contratos. Porque se o salário mínimo fosse permitido utilizar como um indexador, por exemplo, do aluguel, da cesta básica, da conta de luz, da escola, não adianta nada aumentar o salário mínimo para a população, porque junto com o salário mínimo ia vir inflação, já que as despesas que estão orbitando o trabalhador iam aumentar proporcionalmente, não tendo ele ganho real em seu poder aquisitivo. Razão pela qual o salário mínimo não pode ser indexador para outros fins, porque isso ia inviabilizar o ganho real, o maior aumento do poder aquisitivo da classe trabalhadora, ok? Ok. Esse é o artigo 7º, inciso 4º, isso é uma coisa. Ninguém pode ganhar abaixo de um salário mínimo, a não ser que você tenha um contrato intermitente, porque aí ao final do mês, se você não trabalhou o mês inteiro, você vai ganhar proporcionalmente às horas trabalhadas. Mas, professor, nesse caso, pode, porque aí se respeita o valor do salário mínimo hora. É o caso do trabalhador em contrato intermitente, do artigo 452A em diante. É o caso do aprendiz, que tem jornada proporcional e pode ganhar salário proporcional, artigo 428 e seguintes. É o caso do trabalhador em regime de tempo parcial, do artigo 58A, em que você é contratado para trabalhar
todo dia de manhã, e aí você pode ganhar um salário proporcional ao turno da manhã. Se um colega, para trabalhar o dia inteiro, ganha 1.000, você trabalhar só de manhã e ganha 500, não tem nenhuma ilegalidade, porque são profissionais que trabalham em períodos proporcionais, seja o contrato intermitente, seja o regime tempo parcial, seja o aprendiz, e aí podem ganhar salários proporcionais, ainda que o valor final fique abaixo do salário mínimo, porque aí nesse caso se respeita o valor do salário mínimo hora a eles, ok? Contrato intermitente 452A em diante, aprendiz 428 em diante, e regime tempo parcial 58A, tá? Então isso é o salário mínimo. Outra coisa é a irredutibilidade salarial, que também está no artigo 7º, só que não mais no inciso 4º, agora no inciso 6º. Olha o que acontece. Você trabalha com TI, tecnologia de informação, e ganha R$25 mil na empresa que ele contratou. É uma multinacional. Outros colegas que fizeram faculdade com você, que fazem exatamente as mesmas funções que você, mas estão em empresas concorrentes, ganham no máximo 20. A sua empresa é a que melhor paga. Foi feita uma auditoria lá, e um dos apontamentos da auditoria foi justamente, olha, o salário aqui está super valorizado. Enquanto o maior salário do país nessa área é 20, vocês estão pagando 25. A empresa avisou os diretores para mandar embora todo mundo que ganha mais de 20. E pode recontratar com base em 20. Você, meu Deus, fui mandado embora, porque você ganhava 25. Eu não gostaria de ser mandado embora, porque eu gosto muito de trabalhar aqui. E 25 realmente está acima do mercado. Eu não vou conseguir coisa melhor lá fora. Sabe de uma coisa? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Peguei um papel em branco e falei, eu, Rafael Tonassi, brasileiro solteiro, portador da cédula de identidade número tal, escrito no CPF número tal, venho por meio desta em caráter irrevogável e irretratável, renunciar ao crédito de R$5 mil de forma mensal, passando a receber R$20 mil por mês. Resolvido o meu problema? Não. Por que não, professor? Porque essa declaração não tem validade jurídica nenhuma. Ela está evada de um vício insanável, qual seja a coação. Com medo de perder o emprego, o empregado faria qualquer coisa, inclusive, dessa vez, ele abriu mão de 5 mil, e da próxima vez, na próxima crise mundial, ele vai abrir mão de 8, depois de 3, depois de 4, um dia ele vai trocar trabalho por prato de comida. Não, pessoal, o salário é irredutível, você pode ganhar R$40 mil, que o salário é irredutível, vírgula, salvo acordo ou convenção coletiva. Individualmente, eu não posso reduzir salário. Agora, se o sindicato da categoria profissional entender que essa redução é válida pela luta na manutenção dos postos de emprego, o sindicato pode coletivamente negociar isso. É o artigo 7º, inciso 6º. O salário é irredutível, salvo acordo ou convenção coletiva. Olha o que diz o inciso 6º. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Isso já caiu na prova do AB. A prova pergunta, e já caiu 2 vezes, se o empregado pode individualmente ajustar uma redução salarial. Não pode. Essa redução salarial individual, ela não tem validade legal. Redução salarial só mediante acordo ou convenção coletiva. Não pode ser por lei, não pode ser acordo individual. Tem que ser por acordo ou convenção coletiva. Ok? Ok, professor. Isso é o princípio da irredutibilidade salarial. E o que diz o princípio da intangibilidade salarial? Que o salário é intangível, que o salário é intocável, que o empregado não pode sofrer descontos, mordidas no seu salário, porque salário vem de sal, tem natureza alimentar. Como regra geral, ainda que você, meu amigo, esteja todo endividado, você, meu amigo, minha amiga, você depois de 7 anos de namoro, minha amiga, se separou, o cara te largou, fez um trato com você, ele entrou com o pé, você entrou com a bunda, e você agora está solteira. O que você faz 7 anos depois?
amargurada pelo término daquela relação, de cara perdeu uns 8 quilos para dar uma animada. Pintar o cabelo, comprar roupa nova. Só que com que dinheiro? Para que dinheiro se você tem um cartão da C&A? Se você tem um cartão da Renner? É em 5 vezes a primeira, em 60 vezes sem juros, meu amigo. E aí, você saiu gastando, deu uma pirada, mesmo sem ter. Se você comprar algo e não pagar, as pessoas te processam. Compra um carro e não paga, te processam. Você comprou até um carro e não pagou também. E aí, pessoal, os seus credores entraram com ações judiciais e venceram as ações. E agora eles querem receber. Vão penhorar sua casa de praia, seu jet ski, sua casa de campo, lá em Campos do Jordão. Mas quem comprou o guarda-roupa novo na C&A, com a primeira para daqui a 60 dias, está liso, pessoal, liso, 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 tem patrimônio não. Só que você tem um emprego, trabalha no local e ganha 2.500. O que os seus credores estão propondo? Penhorar o seu salário. Eles vão poder? Não vão poder. Porque eles não podem morder um pedaço do seu salário. Os créditos de natureza civil não vão atingir a sua verba alimentar. Porque o seu salário, a princípio, ele é intangível. Ele não é fruto de descontos por dívidas cíveis que você pode ter. Não seja, por exemplo, a pensão alimentícia, né? E aonde eu posso prever que, como regra, o empregador não pode descontar o seu salário? Vamos dar uma olhada no artigo 462 da CLT. Olha o 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo, então, como regra, ao empregador é vedado efetuar desconto, salvo quando este resultar de adiantamento. Na verdade, adiantamento não é um desconto, o próprio nome diz, adiantamento, né? Porque se você recebe 5 mil, meu amigo, eu adiantei 2 no meio do mês, no final dei 3, não descontei nada de você, só adiantei. Nem precisava constar isso aqui, isso que é chover no molhado, né? Mas vamos lá, adiantamento não é desconto. De dispositivos de lei, por exemplo, o empregador está descontando a sua previdência social. Está previsto você segurado obrigatório do INSS, ele tem que descontar a sua parte da previdência, né? Ele está descontando a pensão alimentícia do seu filho, está previsto em lei, ele pode descontar a pensão alimentícia do seu filho. Então, aqueles descontos autorizados por lei, nenhum problema, ok? Ou de contrato coletivo. Vamos imaginar a contribuição sindical, também chamada de imposto sindical, ela é facultativa. Ela não é mais obrigatória. Mas, caso você queira ser associado do sindicato e participa lá do sindicalismo, você autoriza o desconto no seu contra-cheque. Antigamente, antes da reforma, o imposto, a contribuição sindical obrigatória. Agora não. Contribuição sindical facultativa, mas se você autorizar, o desconto é perfeitamente lícito, tá? A nossa dúvida é o seguinte: e os prejuízos causados? E se o empregado quebra alguma coisa na empresa? Pode um empregador promover o desconto do prejuízo que você causou? Para tudo, uma questão típica de prova. Já caiu algumas vezes na prova do AB. Depende. Depende se você causou o prejuízo por dolo ou se você deu causa ao prejuízo e teve culpa, imperícia, imprudência ou negligência. Vamos analisar a primeira hipótese, que é rara. Deixa eu pegar um telefone da empresa aqui. Tá aqui meu telefone. Você ganhou um copo de cristal da empresa. Esse copo é de cristal, uma fortuna. Finge que esse copo é uma fortuna de cristal. Num acesso de fúria, discutindo com a sua namorada, você lança o copo de cristal na parede. Esse copo custa R$150. É feito as propagandas, trabalhando numa empresa de marketing, as propagandas são gravadas com esse copo de cristal. Você tem que pagar? Sim. Quando você dolosamente causa um prejuízo ao empregador, você tem que pagar o prejuízo.
independente de ter previsão no contrato. Só que na prática, pessoal, raríssimas são as vezes quando o empregador vai se entregar e falar que deu causa dolosamente a um prejuízo. Se ele quebra alguma coisa da empresa, ele vai chegar para o chefe. O copo sem querer caiu da minha mão. Ele não vai falar que lançou um celular na parede. Poxa, chefe, o celular escorregou da minha mão e quebrou. Deu causa. Só que não por dolo, e sim por culpa. Aí eu posso descontar o celular dele, o iPhone X que eu dei para ele, usar? Posso, se tem previsão no contrato nesse sentido, se foi ajustado entre as partes. Se quando eu contratei ele, no contrato de trabalho, eu estipulei numa cláusula que os prejuízos causados por culpa também poderão ser descontados, eu posso descontar dele. Se eu não coloquei essa cláusula, aí eu só poderia descontar se o prejuízo foi por dolo. Porque no caso de dolo eu não preciso de cláusula contratual. No caso de culpa, eu preciso de cláusula contratual. Sem a cláusula contratual eu não posso descontar. É o parágrafo 1º do 462. Vamos olhar. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto. Aí vamos ao parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada, ou no caso de dolo, tá? Agora, é importante, pessoal, que o empregado tenha dado causa. O copo de cristal estava no lugar dele, na mesa, no cantinho. Caiu um bloco de gesso do teto, quebrou o copo. Ele vai descontar de mim? Não, porque eu não dei causa, ainda que tenha previsão contratual. Caiu uma questão na prova de vocês, até bem difícil uma vez, que falava o seguinte: olha, o cara trabalha numa sapataria, ele assinou autorizando o desconto do pé faltante, porque numa sapataria, se sumiu um pé, você perdeu aquela caixa. Aí houve furto de um determinado pé e descontaram dele. Esse desconto é ilegal, porque veja, ele não deu causa. Você é motorista. Se você bater com o carro por dolo, ou por imperícia, imprudência, negligência com o contrato, eu posso descontar. Mas o carro está estacionado na calçada da empresa, que é o lugar de direito dele. Veio um ônibus, perdeu o freio, bateu no carro, você vai descontar do motorista? Não. Ainda que ele tenha cláusula contratual, ele não deu causa, tá? Então, no caso, por exemplo, da questão de prova, do pé faltante, furto pessoal. É fato fortuito externo, o empregado não teve culpa. Ficou comprovada, a questão falava, o empregado não teve culpa. Estava escrito. E ainda assim descontaram dele, porque ele tinha assinado uma cláusula. Não, aí por quê? Para descontar do empregado, ele tem que ter dado causa e aí ter agido com culpa, tá? No caso, pessoal, ele não deu causa, furtaram o sapato da empresa. Você não pode transferir o risco do negócio para os trabalhadores, que é o que você está fazendo o dono da empresa, transferindo o risco dos negócios para os trabalhadores, ok? Então, prejuízo causado pelos empregados, é possível desconto, se houve dolo ou culpa do trabalhador. Culpa quer dizer imperícia, imprudência ou negligência, e no caso de culpa tem que ter previsão contratual. Se o trabalhador não teve culpa, não pode descontar dele, beleza? Beleza, aí eu lhe faço um outro questionamento. Você trabalha, sempre sonhou trabalhar num banco, um banco grande, com um crachá bonito. Então ele inventa um banco qualquer, um Santander. E depois de passar por um monte de provas, só tinha uma vaga, 50 pessoas, você venceu. Prova escrita, psicotécnico, para dizer se você é maluco ou não, porque psicotécnico é altamente subjetivo, né? Você pega uma folha em branco e começa a fazer risco, de repente a pessoa para, e você para. Volta a fazer risco, aí você volta, a pessoa para, você para. Daqui a pouco a pessoa fala, agora eu sei analisar o perfil, né? Eu sempre fico meio preocupado com isso. Eu tenho que fazer muito risco, pouco risco, risco forte, risco fraco, porque com aquela folha em branco ele vai falar se você é agressivo, se não é agressivo. É uma técnica que eu completamente leigo, não consigo realmente alcançar a profundidade do desenvolvimento dessa técnica. Mas vamos lá. Aí você fez o psicotécnico lá, desenha um homem atrás da árvore, você botou a cabeça da pessoa, a árvore tem que ter raiz, um montão de coisa viajante, né? E aí, você foi contratado pelo Santander.
seu primeiro dia, maior orgulho, mas o primeiro dia é sempre tenso, né, pessoal? Você nunca sabe se vai dar certo, se não vai. O gerente geral da agência, aquele cara que fica lá no terceiro andar e todo mundo tem medo dele, porque ele tem poder para contratar, para mandar embora, chamou você lá no terceiro andar. Você, meu Deus, meu primeiro dia já estou sendo mandado embora. Quando chegou lá em cima, você todo nervoso, o gerente, ó, fique tranquilo, estou vendo que você está ansioso aí, só quero conversar com você sobre a empresa. Bater um papo com você, falou, aqui na nossa empresa, todo mundo fez um plano de saúde, porque o Sistema Único de Saúde está falido. Se você ficar doente e depender do SUS, você vai demorar a se recuperar e você sobrecarrega os colegas. Fizemos um pacto aqui de mão dada que ninguém vai sobrecarregar ninguém. Todo mundo tem um plano de saúde, já até preenchi o seu aqui, ó, Santander Saúde. Você quer ou você vai ser o único diferente? Pessoal, você vai falar o quê para o gerente geral? Quero, chefe. R$250 que a gente desconta já do seu salário. Fala que na empresa nós prezamos muito pela família e todos fizemos um seguro de vida para que nossa família não fique desguarnecida caso ocorra um acidente, por exemplo. Eu vejo como cara a família. Você também pensa na família ou você só pensa em você? Porque todo mundo aqui tem um seguro de saúde de família. Você vai ser o único diferente? Não, chefe, todo mundo tem, eu tenho também. Nós estamos participando de uma competição de quem vende mais títulos de capitalização. Para provar o nosso comprometimento, todos os empregados dessa agência fizeram um título de capitalização. Já até preenchi para você aqui, é só assinar. Você quer também estar nessa corrente conosco ou você vai ser o único diferente? Você quer? O que você vai falar, pessoal? Você assinou um monte de desconto. Clube. Tá. Anos depois, quando você foi mandado embora, você falou, opa, para tudo. Aqueles descontos que eu assinei são ilegais. Presumivelmente eu fui coagido. Eu quero aquele dinheiro todo de volta. A pergunta é, nesse caso, existe a presunção de coação ou os descontos são lícitos? O TST entende que os descontos são lícitos se você assinou. Você tem que provar que foi coagido, porque não existe presunção de coação. Temos uma súmula e uma OJ sobre isso. Súmula 342 e OJ 160. Olha a sua tela. Olha o que ela diz. Súmula 342, descontos salariais, artigo 462. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em plano de assistência odontológica, médico, seguro, previdência, entidade cooperativa, cultural, recreativa, associativa, em seu benefício e seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou outro defeito que vicie o ato jurídico. Então veja, nesse caso a coação não é presumida. Para você ter o dinheiro de volta, você tem que demonstrar que botaram arma na sua cabeça, meu filho, porque eu não posso presumir que você foi coagido, ok? E a mesma coisa o OJ 160. Eu falei arma na cabeça é só uma forma de dizer, tá? OJ 160 é inválida a presunção de vício de consentimento, resultante do fato de ter um empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão. É de se exigir demonstração concreta do vício de vontade, ok? Tanto a OJ 160 quanto a súmula 342 caminham no mesmo sentido. Se você assinou porque quis, ok? Ok. Falando ainda de salário, pessoal, pode vir uma pergunta na sua prova, deixando descontos salariais para trás, porque aqui você está pronto, qualquer pergunta de desconto salarial você mata. Perguntando o seguinte, olha, é possível pagamento de salário complessivo? Aí você, professor, eu tive dificuldade em responder porque eu não entendi a pergunta. Se você não entender a pergunta, não tem como responder. E você não se lembra da faculdade o que é um salário complessivo. Vamos relembrar aqui. Você já viu um contra-cheque, um olerite? Ele vem todo discriminado. Salário, horas extras, adicional noturno, comissões, depois vem os descontos, né? Previdência, pensão alimentícia, imposto de renda, aí vem aquele líquido que você recebe. Você recebe próximo de 2.500, porque tem mês que tem hora extra, tem mês que não tem.
Tem mês que você trabalha à noite, tem mês que não trabalha. O empregador quer te fazer uma proposta. Falou, Rafael, fala, chefe. Proposta do empregador é sempre preocupante, hein? Quer fazer um acordo comigo? Eu falei, qual? Já fiquei encostado na parede que esse cara vai me dar um prejuízo. A partir de mês que vem, eu vou parar de discriminar seu contra-cheque e eu pago R$3.000 todos os meses para englobar tudo. Opa! Deixa eu pensar. Esse cara está me dando uma volta, mas deixa eu analisar meus contra-cheques. Você viu que nos últimos 12 meses, a maioria dos meses estava perto de 2.500. Só teve 2 vezes que você chegou a 3.000. Isso é um acordo ótimo para você. Chefe, eu topo. Pensou, estou me dando bem. Tava nada. Por quê? Depois que você assinar esse acordo, ele para de discriminar tudo. Mas também, meu amigo, se prepara, porque como é ele que controla a relação de emprego, ele é detentor do ius variandi, ele vai botar você para trabalhar 12 horas por dia em local insalubre, perigoso, em horário noturno, com acúmulo de função. E, meu amigo, não tem como você saber se você está perdendo ou ganhando, porque agora tudo é R$3.000. Essa forma de pagamento salarial que não discrimina valores se chama salário complessivo, que compreende tudo. E ela é ilegal no Brasil, está na súmula 91. Então, se é possível pagar salário complessivo, você diz que não é possível, o salário tem que ser discriminado. Olha a súmula 91 aí. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Essa foi a súmula 91 do TST, tá? Falando em salário, pessoal, uma pergunta que pode ser cobrada em prova também é o seguinte: qual é o prazo que o empregador tem para pagar o seu salário? Normalmente, primeiro você trabalha, depois você recebe. Tem que pagar salário antecipado, porque senão o empregado vai embora e não trabalha, né? Vai fazer uma obra e paga o pedreiro antecipado, você vai ver quando é que vai acabar a sua obra. Vai. Eu posso pagar salário por hora, eu posso pagar salário por dia, por quinzena, por mês, por bimestre? Não. A maioria dos salários é pago um valor fixo mensal. Pode ser menos, mas não mais que mensal. Pode ser variável, fixo mais comissão puro, desde que respeitado o salário mínimo, mas o prazo máximo são 30 dias, salvo comissões, percentagens de gratificações que podem ir mais. Regra geral, prazo máximo 30 dias, e o salário deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, salário de janeiro até o 5º dia útil de fevereiro, salário de fevereiro até o 5º dia útil de março, e assim sucessivamente. Vamos dar uma olhada no artigo 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, que é o prazo máximo, tá, pessoal? Salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Isso também já foi questão de prova, tá? Parágrafo 1º do 459. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, é o artigo 459 da CLT, tá? Uma outra peculiaridade sobre salário é que necessariamente salário deve ser pago em moeda corrente nacional, tá? Tá no artigo 463. O que isso quer dizer? Ainda que você tenha uma importadora, pessoal, o dólar hoje está, não sei quanto, está perto de 3,30 a última vez que eu vi. O cara tem R$3.000 de salário. Como eu estava com $1.000 no caixa, dei $1.000 para ele. Ele foi na casa de câmbio aqui na esquina, trocou por 3.300, se deu bem. Mas eu posso fazer isso? Não posso. Por quê? Dólar é fácil trocar. Peso argentino é fácil trocar. Euro, fácil trocar. E a moeda do Vietnã, meu amigo? Porque o seu chefe tem negócios no Vietnã. E recebeu uma mala de notas do Vietnã. Fez a cotação no Banco Central e te entregou. Se vira, tá pago. Imagina o prejuízo que seria. Para evitar que ele faça isso com você, não abrimos exceções. Salário é pago em moeda corrente nacional. Olha o artigo 463. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente nacional do país, tá? Parágrafo único, o pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito. Ok, pessoal, você não vai acreditar no que eu vou te falar, mas o terceiro bloco acabou, passou voando, voando, voando,
Clica lá, bloco 4, só falta um bloquinho e você está liberado. Eu e o Shurex vamos te liberar por hoje, ok? Clica lá, pessoal, bloco 4.